Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão agora nos ouvindo, nos assistindo e nos prestigiando aqui no Antenados com a Saúde. Quero agradecer a toda a equipe da rádio Antena 7, toda a equipe do Grupo Antena 7 por estar possibilitando a realização deste grande programa que está impactando a vida de muita gente. Quero agradecer a todo o corpo da equipe Cognos e todos aqueles que apostam no Antenados com a Saúde. Hoje estaremos com uma pessoa incrível aqui em nossos estúdios, futura doutora, digamos assim, mas de alma já é doutora, né? Doutora Juliana Ribeiro, nossa acadêmica de medicina, sétimo período de medicina, que está aqui conosco para falar sobre a formação médica. A formação médica 360. Vamos falar sobre ligas acadêmicas, vamos falar como está a formação acadêmica nos dias atuais e vamos falar um pouquinho mais. Então não perca, vai lá pegar teu café, vai lá pegar tua água com limão, que já a gente já volta. Segura aí. Antenados com a Saúde. Aqui informamos aos nossos ouvintes de forma leve e dinâmica sobre os principais assuntos de saúde, oferecendo informações atuais e regionais, visando conscientizar e alertar o público em geral sobre a prevenção e tratamento de doenças. Antenados com a Saúde. A Rede Antena 7 de rádios também tem aplicativo para você ouvir nossa programação 24 horas. Baixe agora nas lojas Google Play para Android ou no App Store para iOS. E fique antenado com o mundo. Antena 7. Se você é pré-candidato, gestor público ou empresário e precisa levantar dados para sua empresa ou campanha, conheça a Global 3 Pesquisas e Soluções. Com nossa credibilidade no ramo, garantimos resultados precisos e confiáveis para suas necessidades. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo através do telefone 82 982 12 77 77 e realize sua pesquisa com quem entende do assunto. Global 3 Pesquisas e Soluções. Confiabilidade e precisão ao seu alcance. WhatsApp Antena 7 829-8225-7777. Minuto Fum Brasil, cuidando de quem mais precisa. Com a palavra, o superintendente da Fum Brasil, Davi Davino Filho. Em 2024, a Fum Brasil bateu um recorde. Mais de 400 mil atendimentos. É gente sendo cuidada. Cuidar da nossa gente é nossa missão. Saúde é um direito de todos, porque cuidar de pessoas é o que nos move. Esse foi o Minuto Fum Brasil, cuidando de quem precisa, cuidando de nossa gente. Os assuntos mais relevantes que acontecem em Alagoas e no Brasil, você encontra no 7 Segundos. Informando com credibilidade e clareza os fatos e notícias. 7 dias por semana, no ar, para deixar você atualizado. Com uma equipe preparada. Você tem informação real e verdadeira sobre os mais diversos assuntos. Milhões já acessaram. Não fique de fora e acesse você também. 7 Segundos, literalmente, o maior portal de notícias de Alagoas. Antena 7. Rede Antena 7. A sintonia da notícia. Antenados com a Saúde. Disse que era rápido, falei que era rápido e tá rápido mesmo. Não deu tempo nem de você pegar o café, mas a gente vai começando assim mesmo. Você que está aí no trânsito, você que está aí na sua casa, preparando já o almoço, preparando aí já a sua marmitinha para sair para o trabalho, ou que já esteja no trabalho, estamos aqui no estúdios do Grupo Antena 7 para falar sobre saúde. E você vai ficar antenado com a saúde. E hoje, gente, eu me comprometi em trazer o futuro da medicina. Hoje eu fiz questão de trazer aqui
uma das acadêmicas de medicina que mais se destaca de sua geração, a nossa acadêmica Juliana Ribeiro. Juliana Ribeiro nada mais é do que acadêmica do 7º período de medicina do Centro Universitário SESMAC. É um prazer ter você aqui, Juliana, é um prazer poder receber você aqui, estar diante do futuro, do nosso futuro médico, e a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que cada vez mais a população se pergunta: qual o futuro da medicina? Seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada pelo convite, agradeço por estar aqui presente e é uma honra para mim poder estar aqui falando da Liga Acadêmica da Ginecologia e Obstetrícia, que estávamos discutindo, né? Exatamente. Bem, eu queria, para começar, antes de mais nada, a gente vai falar hoje sobre ligas acadêmicas. Vocês que não sabem o que é uma liga acadêmica, deixa eu parar um pouquinho só para explicar aqui para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também, porque, e para você, que a essência do Antenados com a Saúde é descodificar certas palavras. A gente fala de uma forma leve, Sim. de uma forma bem descomplicada, para que todos possam entender as nossas falas. Perfeito. E toda vez que a gente fala sobre saúde, vem muito mediquês, vem muita sigla, e a ideia é que o alcance chegue a todos, né? Mas hoje a gente vai falar sobre ligas. Mas o que é ligas? Hoje a gente vai falar sobre academicismo. Hoje a gente vai falar sobre o futuro da medicina. Mas para começar, o que é uma liga acadêmica, Juliana? Para aqueles que estão nos assistindo agora e nos ouvindo. Explica para os nossos ouvintes, aqueles nossos seguidores no YouTube, na TV. Fala para a gente o que são ligas acadêmicas. Então, a Liga Acadêmica, conceitualmente falando, ela vai ser um núcleo de ensino. Ela vai ser liderada por alunos da instituição, através das diretorias, e coordenada por professores, né? Vão estar nos orientando. Ela é essencial porque, dentro da faculdade, vai nos proporcionar situações de participar de práticas cirúrgicas ou ambulatoriais, além de pesquisas, projetos de iniciação científica. E é muito importante porque falar de liga acadêmica, para mim, é falar sobre um ambiente de identificação. Por que eu falo isso? Eu vou explicar. Durante a graduação, a gente tem contato com várias especialidades. GO, anestésio, gastro, dermato, cardio. Porém, a liga ela vem quando esse aluno ele se identifica com a área, ingressa na liga e diz, não, vou ver se eu realmente gosto. E aí a liga vai trazer essas oportunidades. E eu vejo ela como um norte, é um norte para o aluno na graduação. Tenho certeza que é um norte. Eu fiquei muito feliz, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores que na época da minha formação não existiam as ligas acadêmicas, existiam os internatos optativos. E as ligas acadêmicas, hoje, ela faz isso mesmo, ela faz um norteamento da carreira médica antes mesmo de você terminar. Porque na grande parte dos que estão fazendo medicina, quando chega lá no final do curso, ele diz, e agora? Para onde eu vou? Quando você participa efetivamente das ligas acadêmicas, você ganha esse norte mesmo. Eu sou apaixonado pelas ligas e um carinho especial aí pela Lagoi. Gosto muito de Lagoi, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre ti primeiro. O que foi que fez arder essa chama pela medicina? Onde foi que começou esse fervor por ela? Onde foi que acendeu essa luz dentro de ti? Como foi? Então, a medicina, esse ardor, na verdade, essa queima, ela veio depois que eu entrei na faculdade. Por quê? Porque antes eu me identificava com o curso, eu gostava, eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sentia aquele vigor, né? Isso veio se desenvolvendo com o decorrer do curso, quando eu fui vivendo a medicina de fato, tendo contato com o paciente, vendo a realidade dele, ouvindo suas queixas. E o que potencializou isso ainda mais foi saber o peso que a nossa profissão, minha profissão futura, tem. O peso de quer ser médico, né? E isso a gente percebe cara a cara com o paciente, quando a gente começa a ouvir as queixas do paciente e tem a noção de que para resolver aquela queixa vai depender do meu grau de ensino. E isso pesou muito para mim. Falando mais especificamente sobre as ligas,
o que floresceu esse ardor em mim foi porque eu percebi na Liga uma forma de extensão. Eu percebi que a medicina ela podia ser além da sala de aula. E como eu escolhi essa parte da ginecologia, né, áreas mais voltadas para a saúde da mulher, que foi a ginecologia, a obstetrícia e a mastologia, com minha pouca experiência, eu pude perceber que as mulheres elas buscavam o especialista profissional não apenas almejando o técnico, mas buscando ser acolhida, ser ouvida. E isso floresceu muito, essa chama dentro de mim. Foi o que me fez apaixonar por essa especialidade tão linda. Você teve alguma influência, Juliana, em casa? Ou seja, na família, na área médica? Ou você foi aquela semente, aquele brotinho ali que do nada nasceu em meio às pedras? Eita, eu tô rindo porque não teve ninguém, nem nada. Nada. Meus pais, pelo contrário, não tem ninguém na minha família que faça medicina, que seja próximo a mim. Meus pais são servidores públicos, nada a ver com medicina. E foi do nada, eu senti, eu me identifiquei, eu gostei. Inclusive, antes de fazer medicina, eu fiz química na UFAL, não concluí, e enfermagem na UCISAL, mas foi por mera pressão familiar, né? Mas eu bati o pé e disse, eu quero fazer medicina. Eu sentia dentro de mim que era pra ser. Inclusive, eu tenho muito na minha cabeça a frase, tudo é antes de ser. Eu senti aquilo dentro de mim, era para eu buscar em meio às adversidades. Às vezes eu tô em casa, eu lembro dos momentos que eu tava chorando, na dúvida. Não, na verdade, mentira, não dúvida, mas pensando se ia demorar muito tempo para conseguir ingressar na medicina. Mas isso sempre esteve dentro de mim. Eu sabia que eu nasci para ser médica. Tá vendo? É isso. Eu sempre costumo dizer, e isso eu falo até na minha casa, na minha família, que medicina não é uma profissão do ponto de vista como todo mundo fala. Ela é um ofício. Isso. Né? Ela é um ofício. Alberto, é a mesma coisa. No ponto de vista, vamos romantizar um pouquinho? Uhum. Eu acho o seguinte, a gente ganha nosso salário da medicina, mas se você não tiver aquela arte dentro de você, como passava, né, como arte, você perde um pouco da essência. E é isso que a gente acaba vendo em muitos colegas, né, que acaba perdendo um pouco dessa essência dessa arte. Eu acho que a gente tem que resgatar. E a Liga tem um papel muito importante nisso, porque a Liga ela resgata essa parte humanizada, né? A Lagói, eu tenho esse viés, né, de dizer, porque a Lagói eu tenho esse olhar diferente, porque a Lagói ela tem esse olhar humanizado na formação dos seus acadêmicos. Mas aí eu vejo uma outra importância na sua fala, que é, para mim, de grande valia. Você fez química... mas não concluí. Eu iniciei na UFAL. Isso. E depois... Enfermagem na UCISAL. Enfermagem na UCISAL. Então você veio de 2 formações públicas. Isso. Né? Ou seja, existe uma fala que eu não gosto. A gente tem ainda essa síndrome do vira-lata. O brasileiro tem muito, universidade privada, não é a mesma coisa da universidade pública, não é isso? Aí você vai para países mais desenvolvidos, as universidades não são públicas, as universidades são privadas. E aí a gente se pergunta, você já vem com essas chancelas, olha, eu já vim de uma pública, de 2 públicas, e muito bem concorridas, e escolheu fazer uma privada, né? Hoje, como é que você nota esse reconhecimento das universidades privadas, não só no nosso estado, como no Brasil? E qual é o impacto isso está fazendo na sua vida e na vida de outras pessoas? Então, em relação à instituição que eu estudo, que é o Centro Universitário SESMAC, eu não tenho o que falar, né? Realmente é uma organização muito organizada, eu gosto muito de estudar lá. Eu vim, como você falou, de uma instituição pública. Então você tem posição de fala para... Pois é. E o SESMAC, né, as faculdades particulares aqui do estado têm estrutura. E sobre o impacto das universidades particulares, né, no Brasil, eu vejo que estão abrindo várias faculdades particulares, e eu não sou contra. Tá. Eu acho que tem que sim abrir várias faculdades particulares, mas consequentemente tem que vir uma estrutura que atenda os acadêmicos, né? Um corpo docente de qualidade, eficiente, que se adeque à modernidade, o aluno moderno, uma infraestrutura de qualidade que atenda à demanda dos alunos.
Só que hoje a gente não vê isso, né? Isso reflete negativamente na saúde pública do país. Exatamente. E acaba gerando todo esse folclore, né? Que o aluno que veio, o acadêmico que veio de uma universidade privada, ele não vai ter o mesmo aporte. Isso não é uma verdade. Tá? Isso eu defendo, vocês sabem disso, eu defendo com unhas e dentes que quem faz a formação é a academia, mas também o próprio acadêmico. Com certeza, é isso? sem dúvida. Então, por isso que eu tenho, assim, faço questão de fomentar sobre isso, trazer à tona sobre isso, porque cada vez mais está havendo mais investimento no privado do que mesmo nas universidades públicas. A própria UFAL mesmo acabou de dar um sinal que está ameaçando fechar as portas, né? Por falta de investimento. Não vai acontecer, eu tenho certeza disso. Lá tem um corpo fantástico de docentes mas lembrando que também as privadas ela tem esse olhar, né? Porque querendo ou não, as privadas também têm dentro do seu corpo docente várias pessoas, vários acadêmicos e vários professores que são baluartes, digamos assim, da medicina contemporânea. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre você do ponto de vista de responsabilidade. Eu sei que você aí tem aí uma responsabilidade gigante, liderando ligas, representando Alagoas em congressos. Como é que você consegue associar isso à tua vida acadêmica? É até engraçado, sabe? Porque eu vou ser bem honesta com você. A partir do momento que eu entrei na faculdade, eu desconheço o que é a palavra equilíbrio. Porque, na verdade, o que me pauta, o que me norteia é a seguinte frase: o que é mais importante na minha vida naquele momento? Sim. E eu vou dar um exemplo prático de como eu coloco isso na minha vida. Eu consegui um estágio em determinado interior aqui, de Alagoas, que era quinta-feira de manhã. E na quinta-feira de manhã eu tinha aula na faculdade. Sim. Só que aí, o que é que eu fazia? Eu me perguntava, o que é mais importante para mim naquele momento? É o estágio ou aquela aula específica? E naquele momento eu decidi que era o estágio porque eu fiz jus aos meus 25% de falta, mas porque eu tinha facilidade na matéria, que era na quinta de manhã, e eu pegava uma aula, uma videoaula, um resumo, um livro, e conseguia me manter ok na graduação. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando eu sentia que existia uma matéria que demandava mais minha atenção, eu tinha mais dificuldade, como por exemplo cardiologia, eu voltava mais minha atenção para as atividades acadêmicas e demandava as atividades da liga para a diretoria. Então, na verdade, não é que exista um equilíbrio, mas existe o que eu coloco como prioridade naquele momento da minha vida. Entendi. E com essa sua experiência agora no mundo, tanto como acadêmica, mas também como gestora, você não deixa de ser uma gestora dentro das ligas, e como um cargo também diplomático. Você acaba conhecendo muitos outros colegas, não só como colegas, vivendo entre eles, mas também como líder, né? E aí, como é que você hoje pode dizer para o nosso público, para que eles possam entender lá na sua casa, aqueles que querem fazer medicina, aqueles que almejam fazer como você fez, ou aqueles que estão só de olho, querendo saber como vai ser o futuro da medicina. Como é que você pode trazer hoje, qual é o perfil do estudante de medicina hoje aqui para nós? Fala pra gente, qual é o perfil desse estudante de medicina hoje? Eu venho vendo cada vez mais turmas mais ativas. São alunos que ingressam com vontade. Normalmente, o primeiro período é aquela turma que já entra querendo participar de tudo, mas hoje eu vejo alunos mais ativos. Eles querem fazer pesquisa, eles querem estar em congresso, em jornada, eles querem participar de projeto de extensão, não só visando o currículo, que é muito importante na graduação, mas visando o enriquecimento pessoal mesmo. Eu vejo mais um perfil de acadêmicos mais ativos. Claro que existem as exceções, né, de pessoas que estão entrando pela facilidade, né, como a gente tinha falado anteriormente das universidades particulares, que estão empurrando com a barriga, né, a faculdade. Entendi. Mas o que eu tenho visto, pelo menos na minha realidade, são alunos ativos. Eu posso falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, porque desde a nossa época existia alunos que entravam no curso, por mais que na época fosse um pouco mais escasso as vagas de medicina, existia sempre aquele que empurrava, como você mesmo, eu vou parafrasear você, empurrava o curso com a barriga.
Tanto que existe até hoje. Sim. Né? Não é pelo fato só do volume, né, de faculdades que estão sendo abertas. Claro que esse volume enorme de faculdades que estão sendo abertas, eles acabam facilitando esse tipo de aluno que não sabe muito bem, ele só quer ser médico. Isso. Achando que é um mundo fácil. E quando ele chega lá no final, vai dizer, não quero ficar nesse lugar. Pois. Não é? Porque eu só digo o seguinte, ou você é apaixonado por medicina, mas se você for brincar de ser médico, você não vai se dar bem. Você não vai se dar bem. É um lugar que não dá espaço para quem quer brincar, né? É um espaço para quem gosta de levar as coisas a sérios e com uma essência. Então é importante a gente conhecer esse tipo de perfil e saber que esses novos acadêmicos que levam a sério, que é a grande parte, né? É a maioria. Eu sinto né? isso. É a maioria. Eu sinto isso dentro das universidades também. Mas aí, com o advento da inteligência artificial, que eu sou um defensor do uso inteligente dessa tecnologia, para você, veio para facilitar ou atrapalhar? Com certeza, eu sou também defensora e acredito que a tecnologia ela é aliada do médico, né, da profissão. Por quê? Porque vai agilizar o atendimento, vai otimizar o atendimento através de prontuários digitalizados, através da inteligência artificial mesmo, que vai ser auxiliar do médico naquele momento para dar um diagnóstico mais preciso. Eu acho essencial essa conjuntura. E eu não vejo a tecnologia como uma forma de afastar o vínculo médico-paciente. Pelo contrário, ela veio para aperfeiçoar mais essa relação. O diretor técnico, um dos diretores técnicos do Hospital Albert Einstein, ele foi ousado. Né? Ele foi ousado na sua fala e eu achei muito interessante. A universidade, o Hospital Albert Einstein tem uma faculdade de medicina. Sim. Ele tem uma formação. Eu faço algumas formações lá no Einstein e é impressionante o mundo, né? É um outro mundo. Eu sou apaixonado pelaquela instituição. E a gente quer que tudo que a gente faça seja baseado neles, né? É um norteador. É um norteador. Referência, né? E ele falou, um dos diretores, eu tentei achar aqui o nome dele, eu acabei não lembrando. Mas ele foi notório, porque foi até midiático quando ele falou isso. Ele falou o seguinte, que o médico que utilizar a IA nos seus diagnósticos, ele será mais assertivo. Com certeza. E isso tem que tomar muito cuidado com essa fala, mas ele está correto. Só deve utilizar a inteligência artificial, e isso tem que ser dito para os acadêmicos, aqueles que tiverem conhecimento sobre o que ele vai perguntar, sobre o que ele vai debater. Por exemplo, Girana, quando você chega até o seu professor, você já vai com um estudo na cabeça. Sim. Quando você vai tirar uma dúvida. Só se gera dúvida se você estudou, se você tem conhecimento, não é isso? Então, você norteia-se com o seu professor. O professor nem sempre vai estar 100% ao seu lado. Ou ele nem sempre vai estar 100% antenado com todos os conhecimentos que você quer beber dessa fonte. Então, se você faz a pergunta correta e você tem a noção de vieses científicos, você tem a noção de probabilidades, de estatística, se você tem a noção daquela patologia, cara, vai ser muito fantástico, porque ele vai te dar em tempo real aquilo que você tem para alinhar com o seu pensamento. O problema é que a inteligência artificial está facilitando demais o aprendizado. Ou seja, não está levando tanto o aprendizado. E aí você nota isso dentro das instituições também, que tem muita gente que utiliza pelo lado não tão saudável. Sim. Tem, né? Isso é uma realidade também, né? Mas isso, como o senhor falou anteriormente, que vai depender do aluno, né? O interesse é do aluno. E falando mais especificamente, profissionalmente falando, né? Como na área profissional, se você pesquisar na internet, se o aluno pensar na internet, ou profissional, dor de cabeça, vai dar 1001 motivo, 1001 causa. Então, é como o senhor falou. A gente tem que estar pautado no conhecimento científico antes de usar a inteligência artificial. Ela vem como aliada. Ela vem como para aperfeiçoar a técnica. Eu fiz questão de falar isso porque você vê muito nos Instagrams da vida, Facebooks,
O médico está ali, aí alguém está filmando o médico pesquisar o chat GPT. E aí eu digo assim, na minha época que era o livro. Sim, Na minha pois é. época, a gente, quando tinha dúvida num caso, numa emergência, a gente ia até o livro, pegava o livro, só que lembrando, o livro, ele tinha um atraso muitas vezes de 2 anos para ser traduzido para o Brasil. E se você dominasse o inglês, ele teria um atraso de 6 meses para chegar no Brasil. Então, o que acontece? Ou você tinha um livro com atraso de 6 meses para poder chegar em nossas mãos, com a língua inglesa, ou você esperava 1 ano a 2 anos para eles serem traduzidos. Então, eu estaria pesquisando com 1 ano de atraso as evidências. Hoje nós temos inteligência artificial que dá instantaneamente. Então, claro que você não vai fazer perguntas rasas. Então, eu quero deixar para o público que quando você ver um médico pedindo para que você espere um pouquinho que ele vai fazer uma avaliação na inteligência artificial, que é a tendência, não fique com medo, não tenha medo, porque ele vai ter mais chance de ser assertivo. Tá certo? Bem, o papo tá bom, tá vendo que tá rendendo, mas vamos esperar um pouquinho, vamos dar entrada aqui nos nossos comerciais e você vai lá pegar mais um pouquinho do seu café que a gente vai estar aqui te esperando. Já já a gente volta. Antenados com a saúde. Siga as redes sociais da Rede Antena 7 de Rádios. Nosso Instagram, @Rede Antena 7. Curta nossa página no Facebook e no YouTube. Interação e informação também nas redes. Rede Antena 7. Está procurando a vaga perfeita ou candidato ideal em Alagoas? Conheça o Contrate Logo, o novo portal de empregos que conecta empresas e talentos da nossa região. No Contrate Logo, você encontra as melhores oportunidades de emprego personalizadas para você. Empresas podem divulgar suas vagas e encontrar rapidamente os melhores candidatos. Acesse agora contratelogo.com.br e dê o próximo passo na sua carreira ou encontre o talento que sua empresa precisa. Siga nosso Instagram, @ContrateLogo, para ficar por dentro das novidades e vagas disponíveis. Contrate Logo, conectando talentos, transformando vidas. Rede Antena 7 na internet. Você ouve Antena em qualquer lugar do mundo. Acesse www.redeantena7.com.br. Antena 7. Já está no ar o site da Rede Antena 7. Antena 7. Nele você vai encontrar as principais entrevistas, programação e podcasts, além de ouvir nossa programação na internet. Acesse agora www.redeantena7.com.br e fique ligado na sintonia da notícia. Antena 7. A sintonia da notícia. Você ouve Antenados com a Saúde na sua Rede Antena 7. Apresentação Alberto Sandes. Muito bem, prometido, voltando aqui. Hoje eu estou com a acadêmica de medicina do 7º período do curso de medicina do SESMAC, a nossa futura médica Juliana Ribeiro. É uma menina, eu chamo de menina porque tem idade de ser minha filha, né? Mas é uma grande mulher já, que já sabe o que quer, já está norteado o seu caminho e sempre nos traz muita felicidade ver acadêmicos tão engajados com o que a medicina propõe a entregar. Ela hoje é a presidente da Liga Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Emergência. Isso. E da LAM. Isso, de mastologia. Liga Acadêmica de Mastologia e a Liga Acadêmica de Cirurgia Integrada Mulher, LACIM. De Cirurgia Integrada Mulher, LACIM. É muita liga, né não? É muita liga. É muita liga. Me diga uma coisa, a gente estava falando aqui no bloco anterior sobre as faculdades de medicina, sobre o perfil. E como é hoje a questão dos custos para uma formação médica no Brasil?
Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É um ponto bem delicado de ser falado, porque... Precisa vender um rim, não? O interessante e mais viável seria vender. Mas, como não é possível, vamos, né, pelos meios convencionais. Certo. Então, falando da realidade de Alagoas, né, que eu vivo, as mensalidades elas estão variando ali de 9 mil alguma coisa a 12 mil reais. Então, realmente é pesado. Porém, é um assunto que é particular, né? Depende da realidade de cada família, né? Claro, tem claro. famílias que vai ser mais folgado pagar e tem famílias que vai ser realmente um sacrifício, né? Um investimento pelo estudo. Eu vou falar por mim. Realmente, quando eu decidi fazer medicina, eu pensei, não. Né, meu pai, não, tudo bem, você vai fazer, eu quero que você faça. Minha mãe já ficou, meu Deus, né? Peraí, vamos pensar. Mas a gente pensa que é só mensalidade, mas não é. Né? Quando a gente entra na faculdade, alimentação, transporte, materiais, jaleco, estetoscópio. Então, a mensalidade é só a ponta do iceberg. Mas isso essa pergunta realmente vai depender muito da realidade de cada um. Né? As universidades, elas estão fazendo incentivo do tipo bolsas de estudos, estão fazendo incentivos, porque eu gostei da risada dela, né? Elas estão fazendo isso, não? Elas estão propondo esse tipo de... Está fomentando esse tipo de apoio, por quê? A gente sabe que existe lá, do outro lado, um futuro médico que tem dentro dele a chama da medicina, mas ele não pode nem ir para a aula porque ele não tem como ir, porque ele não tem dinheiro. Né? Eu vejo algumas instituições que se dizem filantrópicas, que se dizem com apoio, né, institucional por ser filantrópica e tudo mais. Essa filantropia, ela está atingindo realmente um percentual de pessoas que querem fazer medicina, mas não têm condições? Realmente, isso não é uma realidade que a gente vê aqui no estado. Pelo contrário, né? Ou você tem condições, ou sua família tem condições de pagar, ou você não vai cursar medicina na particular. Entendi. E me corrijam se eu estiver errada, né? Até então, antes, nas faculdades aqui de medicina, existia... você poderia financiar através de alguns bancos, porém, hoje não existem mais. Não tem mais também pelo isso. que as minhas informações é que não tem mais. Quem financiou... vai continuar financiando, mas não vão aceitar novos financiamentos. Então, isso dificulta ainda mais o ingresso na faculdade e se manter na faculdade em si. Ou você tem dinheiro ou não tem. Não, eu particularmente, não vejo facilidade para custear a faculdade, não. E aqueles alunos que entraram lá pela seleção pública, têm condições de ir? No caso, fiéis, você fala? Isso. Então... é meio complicado, né? Porque tem pessoas que conseguem fiéis e tem um familiar que consegue ajudar. Mas, realmente, se não tiver... Eu nunca vi relatos de que teve algum auxílio. Eu nunca vi. Na instituição, na sua instituição. Isso. Perfeito. E quando você, hoje, vê essa discussão sobre cotas em universidades públicas... Sim. Isso, você acha que resolve o problema, já que nas universidades privadas não tem esse apoio? Você acha que as cotas irão ajudar positivamente aqueles que não conseguem ter acesso? No caso, você fala uma cota do aluno que está dentro da universidade privada? Aqueles alunos que são de escolas públicas. Sim. Aqueles alunos que, por exemplo, a nossa Universidade Estadual do Estado de Alagoas, né? Sim, a Universidade de Ciência da Saúde. A Uncisal. Sim. Ela coloca metade, se eu não me engano, não sei se ela está assim, quando eu estava como coordenador do curso lá, era assim. Cotistas. Era cotistas, ou seja, metade das vagas eram para quem era alunos de escolas públicas do estado de Alagoas. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso resolve? Ou você acha que as instituições públicas deveriam ser direcionadas exclusivamente para aqueles que fizerem formação no ensino médio, ensino fundamental, em escolas públicas? Não, eu sou totalmente a favor das cotas para as universidades públicas, né? Porém, eu acho que é só um paliativo. A base que tem que ser investida é na base do ensino fundamental, ensino médio, para dar condições para esse aluno da escola pública competir com o aluno da instituição privada. Porque além do aluno da instituição privada fazer um ensino fundamental de qualidade, né, pago, caro,
um ensino médio de qualidade, ela ainda tem um dinheiro para investir R$1.000, R$1.200 em isoladas, a partes. Então, assim, fica totalmente inviável para o aluno de uma instituição pública hoje competir com esse vestibulando. É impossível, praticamente. Isso é verdade. E, no caso, ele vai ingressar ali na faculdade, vai pela cota, mas ainda vai sofrer algumas consequências, né? Como eu falei, o investimento financeiro existe na privada, mas também vai existir na pública, porque ele vai ter que fazer o investimento do jaleco, do estetoscópio, do material médico dele, a alimentação, por mais que exista o RU, né, da vida, mas ainda assim vai ter o custo, né, um deslocamento para casa, enfim, vai existir outros custos. É isso mesmo. Bem, como você hoje já mostra que você já é uma líder, e que no futuro parece que vai continuar nessa linha, você um dia vai estar na frente lá do ministro da Educação. Sim. Você vai estar na frente dele, você vai estar almoçando, você vai estar jantando na mesa do ministro da Educação. Você vai estar junto com os pilares da formação no nosso país. O que você diria hoje ao ministro da Educação sobre o ensino médico? Hoje. Se você estivesse hoje na frente dele, o que você diria para ele? Primeiramente, eu seria incisiva em dizer que a medicina é uma área que ela demanda responsabilidade e comprometimento. E eu, né, falaria que, como eu falei, eu sou a favor, sim, da abertura de novos cursos, mas que, juntamente à abertura, venha uma estrutura de qualidade para atender essa demanda estudantil, que vai refletir na saúde pública do Brasil. Além disso, eu gostaria de propor atualmente, né, se fosse esse encontro hoje, uma fiscalização efetiva nessas instituições privadas que estão sendo abertas. Eu sou totalmente a favor da OAB da medicina, né? Então eu sugeria também. Né? OAB, sim, né? Da ordem. Entre aspas. Para avaliar realmente esses alunos. Seria uma peneira a mais, já que a peneira, que antes era residência, não tem mais vaga suficiente também, né? Eles abriram a demanda dos acadêmicos, mas não abriram a demanda das residências médicas. E aí muitas pessoas que se formam estão recorrendo a pós-graduações, que eu sou a favor também, mas que tem que haver essa peneira para saber se você realmente é apto ou não para atender um paciente. Né, que vai ali com suas queixas, vai ali querendo ser atendido, então exige essa qualidade. Então eu sugeria também essa criação. Quem sabe nós não teremos aqui uma futura ministra, né? Em nome de Jesus. Vamos profetizar. Então. Vamos profetizar. Bem, eu vi que você tem esse viés para a saúde da mulher. Sim. Né? Você foi bem clara com as suas intenções futuras. Né? E a gente sabe que a mulher ela tem essa carência de um olhar mais humanizado quando fala com ela, né? Como você enxerga hoje a saúde da mulher no Brasil? Então, como todas as áreas, vão existir os pontos positivos e os pontos negativos. O que eu vejo de ponto positivo é que hoje essa mulher ela vai ter mais acesso à informação, à tecnologia, e dessa forma ela vai conhecer mais o seu corpo, vai conhecer mais a saúde integrada da mulher, vai conhecer mais os seus direitos. Os pontos negativos que eu vejo hoje são que em pleno século XXI ainda existem situações como violência obstétrica, abuso sexual, falta de alguns serviços básicos, né, como distribuição de absorventes. Até existem programas, mas na realidade a gente vê que ainda existe essa falha, né? De um dispositivo uterino, de um método contraceptivo. Então, existem algumas falhas no sistema que me deixam um pouco incrédula. Mas existem os pontos positivos e os negativos. Entendi. E você, se vê empreendendo na saúde, não? Com certeza. Eu respondo essa pergunta com convicção, porque é uma frase que eu falo muito, que além de ser médica, eu quero empreender na medicina. Na verdade, o mercado hoje exige que o médico empreenda. Porque é insustentável, com os valores dos plantões que não se atualizam, o médico se manter só trabalhando ali como plantão, em UBS. Eu acho que você tem que empreender para crescer. Outra coisa que essa pergunta, né, me desperta é a frase medicina por amor. Sim. Porque eu acho, sim, que você tem que amar o que faz, porque senão você vai se tornar insustentável a longo prazo, mas você tem que, sim, focar no retorno financeiro. Até porque, por exemplo, é uma via de mão dupla, né? Você amar e ganhar e receber o financeiro, né, em troca.
Mas eu acho que a medicina, o médico, ele é muito criticado quando ele foca no viés, quando toca no fator financeiro pela sociedade. Na vista da sociedade, você tem que só amar e servir a medicina. Mas eu não concordo com isso. Eu queria deixar isso bem claro aqui para alguns dos nossos ouvintes e telespectadores. Fazer formação médica no Brasil é algo que é imensurável o investimento. Se você hoje vai fazer um curso de alta performance médica no sul do Brasil, que é ou sudoeste, né? Sudeste, sul do Brasil, onde ocorre tudo mesmo, você tem ali cursos de 3 dias, que é 25, 30 mil reais de investimento. Pois é. Né? Como é que um médico vai se tornar ainda mais capacitado se você for investir isso a cada curso que você for fazer por semestre, por exemplo? Pois é. Né? Aí você vai dizer, mas precisa de tanto curso assim? Então, a medicina está andando a passos largos, então é muito rápido tudo que acontece no mundo médico. E se você não está atualizado, você fica para trás. Se você fica para trás, você vai perder clientela. E aí, os formadores desses cursos, eles sabem da deficiência e sabem dessa velocidade e ele vai se valorizar. Qual é o problema? O sistema não valoriza o profissional. Então, ele coloca como um plano de saúde, por exemplo, tem planos de saúde que pagam R$45 a consulta. O cliente paga ali um plano de saúde de R$2.000 por mês, R$1.000 e poucos por mês, e na hora que vai repassar para o profissional médico, ele repassa R$40, R$60, né? Não vamos falar sobre os nomes desses planos, mas isso acontece, tá, Juliana? E você já sabe disso, né? Você é uma pessoa que está dentro do mundo acadêmico, mas já está ativa também e anda muito com já profissionais que estão atuando, né? Além disso, você acabou de falar, plantões de 12 horas, R$500. Absurdo. R$500, Absurdo. um plantão de 12 horas. Você vai hoje no salão de beleza, você tem um cabelo bonito, todas duas aqui, vai fazer a unha, vai fazer a pele, a sobrancelha. Você deixa esses R$500 ali. Ali. Não é desmerecendo a saúde estética. Sim. Não é desmerecendo isso. Mas eu estou falando que o plantonista que fez uma formação de 8 anos, que está colocando em risco a sua vida e a vida do próximo, com uma responsabilidade gigantesca em suas costas, ele não está sendo valorizado pelo sistema. Pelo sistema. Está aí agora a Santa Casa, que teve que fechar as portas das maiores referências em maternidade pública no Estado por falta de investimento do sistema. Absurdo. Não é? Então, gente, eu entendo que vocês podem estar dizendo assim, o médico cobra caro. Não, ele está realmente cobrando pelo que ele está investindo. E a tendência é que os futuros médicos abram seus olhos e não queira mais entrar no sistema. Né? Por isso que é importante o empreendedorismo. Até o momento que o sistema vai se dar conta que se ele não mudar, ele vai perder todo sob controle desses médicos. Só irão ficar aqueles que não vão estar tão a fim de se atualizar. Pois é. Não é isso? Bem, Jô, a gente vai fazer mais uma pausa, tá? Vamos fazer mais uma pausinha e a gente volta já para a gente finalizar o último bloco. Você está gostando? Então não perca. Volta já quem está aqui. Antenados com a Saúde. Aqui informamos aos nossos ouvintes de forma leve e dinâmica sobre os principais assuntos de saúde, oferecendo informações atuais e regionais, visando conscientizar e alertar o público em geral sobre a prevenção e tratamento de doenças. Antenados com a Saúde.
A Rede Antena 7 de rádios também tem aplicativo para você ouvir nossa programação 24 horas. Baixe agora nas lojas Google Play para Android ou no App Store para iOS. E fique antenado com o mundo. Antena 7. Se você é pré-candidato, gestor público ou empresário e precisa levantar dados para sua empresa ou campanha, conheça a Global 3 Pesquisas e Soluções. Com nossa credibilidade no ramo, garantimos resultados precisos e confiáveis para suas necessidades. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo através do telefone 82 982 12 77 77 e realize sua pesquisa com quem entende do assunto. Global 3 Pesquisas e Soluções. Confiabilidade e precisão ao seu alcance. WhatsApp Antena 7 829-8225-7777. Minuto Fum Brasil, cuidando de quem mais precisa. Com a palavra, o superintendente da Fum Brasil, Davi Davino Filho. Em 2024, a Fum Brasil bateu um recorde. Mais de 400 mil atendimentos. É gente sendo cuidada. Cuidar da nossa gente é nossa missão. Saúde é um direito de todos, porque cuidar de pessoas é o que nos move. Esse foi o Minuto Fum Brasil, cuidando de quem precisa, cuidando de nossa gente. Os assuntos mais relevantes que acontecem em Alagoas e no Brasil, você encontra no 7 Segundos. Informando com credibilidade e clareza os fatos e notícias. 7 dias por semana, no ar, para deixar você atualizado. Com uma equipe preparada. Você tem informação real e verdadeira sobre os mais diversos assuntos. Milhões já acessaram. Não fique de fora e acesse você também. 7 Segundos, literalmente, o maior portal de notícias de Alagoas. Antena 7. Rede Antena 7. A sintonia da notícia. Antenados com a saúde. Voltando aqui com o nosso último bloco, com a nossa acadêmica de medicina do 7º período do SESMAC, Juliana Ribeiro. Vamos fazer o nosso tão famoso ping-pong. Esse ping-pong é famoso aqui já, viu? As pessoas esperam muito para poder saber um pouquinho mais sobre a sua velocidade de pensamento. Ai, meu Deus. E a sua autenticidade. Vamos lá. Ju, fala um pouquinho aqui. Vamos agora nesse ping-pong. Tá. Perguntas mais práticas, mais rápidas, com respostas também mais rápidas. Certo. Tá? Um livro que todo estudante de medicina deveria ler. Eu vou falar de um livro que eu gostei muito, que me ajudou muito na minha sanidade mental durante a faculdade, né? Durante a graduação, que é Por que Ninguém Me Disse Isso Antes. Por que ninguém me disse isso antes? Isso, ele ajuda muito você a colocar sua cabeça no lugar, a fugir da correria que é a faculdade, né? Porque antes, a gente começa a fazer as coisas no automático e termina que chega um momento que você tá ali, eu não aguento mais. Então esse livro, ele meio que me norteou a manter a minha estabilidade emocional. Acho que é fundamental durante a graduação. E você sempre faz uma leitura nele? Não, eles têm umas partes práticas, inclusive eu até postava no Instagram, o pessoal perguntava, de onde é esse livro? Que livro é esse? Então eu acho que ele é essencial, realmente. Então tá aí a dica. Por que ninguém me disse isso antes? Você sabe a autora ou não? Eita, é doutora Júlia alguma coisa. Realmente eu não vou lembrar. Perfeito. E um professor que te inspirou, Juliana? Essa pergunta é muito difícil, viu? É difícil. Mas eu penso logo no Dr. Antônio Carlos Moraes. Por quê? Porque ele foi a porta para que eu gostasse da ginecologia. Ele foi o meu primeiro atendimento ginecológico, entre aspas, foi com ele. O Moraes. Isso. É uma pessoa, um doce. Não, ele, além de me ensinar a parte prática, ele me ensinou a ser uma futura médica humana. Sim. Quem conhece ele sabe que ele preza muito isso. O Moraes, ele se dedica muito à obstetrícia. Sim. E a palavra obstetrícia vem do termo obstare, né, que significa estar ao lado de. E você precisa ter muita paciência para estar ao lado de. E ele exerce com muito
muito brilhantismo, Sim. a obstetrícia, Sim. né? Plantão ou pesquisa, Juliana? Como a resposta rápida, eu vou dizer plantão para minha atual, para minha futura fase, mais pesquisa para minha atual fase. Mas a minha resposta prevalece plantão. Sobre plantão, né? Isso. E por quê? Porque eu acho que no plantão você, depois que se forma, né, vai ter o acesso ao financeiro, que você já investiu tanto, e porque você vai ter mais acesso também à realidade em si, né? Porque a gente vê muito a medicina romantizada durante a faculdade, e realmente o plantão ele vai mostrar o que é a realidade da medicina. Pronto, então o que é a realidade da medicina é a próxima pergunta. O que é medicina para você? Compromisso. Compromisso é uma palavra que realmente define bem a medicina. E um dia sem estudar é? Um dia de paz. Um dia de paz. E se não fosse a medicina, você faria o que da vida? Nada a ver com o que eu já cursei, mas eu acho que eu seria advogada. Advogada. Eu pensaria no direito. Eu gosto Direito. da área também. O direito, eu quero fazer aqui, abrir um parênteses, o direito é uma arte. Eu também sou muito apaixonado pelo direito. É tanto que minha filha, Manu, a minha filha de número 3, né? Ela sonha em ser advogada. Que legal. Ela sonha. Ela sonha fazer o direito e seguir o mundo dos juristas. Eu vou um pouquinho mais além. O médico ele não sabe praticamente nada sobre direito. Porque não é norteado de uma forma adequada dentro da formação médica. E eu acho que é uma pena. Porque a arte do direito é uma arte que deveria... A arte do direito, a arte da administração e a arte do marketing, tá? No sentido de empreender, no sentido de crescer, do ponto de vista de visão, de criatividade. São 3 áreas que deveriam estar na Grade curricular. Na grade. Eu não gosto muito da palavra grade, Sim. sabe? Na matriz curricular. Sim, boa. A grade deixa muito engessado. É verdade. Tanto que o MEC Sim, até norteou não falar esse termo. É nessa matriz curricular, porque o médico ele sai falando só sobre medicina. Ele tem que ter esse olhar. Então, uma boa colocação, Juliana. Eu também sou apaixonado pelo direito e tento estudar um pouco também ele. E a saúde no Brasil é? Um direito para todos. Um direito para todos. Mas está sendo, não? Não. E Juliana? Mas deveria ser. Deveria ser. E Juliana por Juliana? Então, falar de Juliana é também falar de dedicação, compromisso, sensibilidade. Falar de Juliana é pensar nisso, né? Eu sou uma pessoa que eu posso passar por 1001 adversidades, mas a garra vai prevalecer. Certo. Eu sou uma pessoa muito determinada. E um sonho que te move, Juliana? A priori, o sonho que me move é ser ginecologista e obstetra, né? E outro, mais pessoal, é construir uma família grande e feliz. Quando você fala uma família grande e feliz, é números acima de 5 filhos? Então, grande na atualidade já são 3 filhos, 3 já tá filhos. ok ali. Tá certo. Você tem alguma religião, alguma orientação religiosa? Eu sou católica. Católica. Mas é católica ou católica daquela que vai lá, participa, faz as coisas acontecerem? Eu sou católica. Eu já fui mais ativa, né? Eu falo Hoje... isso porque no Brasil nós temos Sim. esse viés. Eu sou católico, eu sou evangélico. Uhum. Mas você realmente pratica? Você se dedica, aplica a sua orientação religiosa no que você está fazendo na área da saúde? Sim, com certeza. Eu tento sempre aliar essa questão da religiosidade com a medicina. E como eu falei, eu já fui mais praticante no sentido, né, da igreja em si. Mas a religião, ela sempre esteve presente dentro de mim e eu não abro mão. Perfeito. O programa agora é seu. Tá. Eu vou deixar ele para você, tá certo? Eu quero que você fale com os seus ligantes. Eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando agora, que estão só esperando essa frase tua. Mas também eu quero que você fale com os seus colegas. Eu quero que você deixe esses 2 olhares. Uma fala para os ouvintes e uma fala para os seus colegas, ou que essa fala possa servir para ambos. Para os ligantes da Lagoi, para os ligantes da LAM, para os ligantes da LACIM e para todos aqueles que estão te ouvindo agora. Qual é a frase que você deixaria para eles?
Então, eu acredito que a frase que eu tenho para deixar é uma frase que vai abranger ambos os públicos, né? Que é, as oportunidades, elas vão estar ali, independente de você estar pronto ou não. Você tem que agarrar. E outra frase que eu acho interessante é que você não precisa ser o melhor, mas você tem a obrigação de dar o seu melhor. E isso serve para todos os públicos, mas especificamente para a medicina, você tem a obrigação de dar o seu melhor, porque você escolheu a profissão, você escolheu estar ali. O paciente, ele não escolheu ser atendido por um mau médico, ele vai ali buscando o seu melhor. Então você tem a obrigação de dar o seu melhor. Perfeito. Gente, eu falei para vocês que o papo de hoje ia render, um papo de hoje seria ainda mais leve. Todo mundo tem essa curiosidade de saber como é que é os bastidores da formação médica, como é que é o mundo desses futuros médicos e o que promete para a nossa futura medicina. Espero que vocês tenham gostado, foi uma honra mais uma vez estar aqui com vocês e um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da manhã de vocês. Agradeço novamente a todos da equipe da Rede Antena 7, vocês são incríveis. A todos da equipe Cognos, que sempre são assim, de uma excelência ímpar. E agradeço a todos, principalmente as duas representantes aqui da Lagoi, né, que tirou um pouquinho do seu tempo acadêmico para prestigiar aqui o nosso programa e trazer todas as informações para vocês. Antenados com a Saúde é isso. A gente pega o complicado e descomplica para você, para que você fique antenado com a saúde. Gratidão a todos e fiquem com Deus. Perfeito. Você ouviu Antenados com a Saúde.